Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo incrível. Mary e Peter estavam de luto pelo filho falecido, que morreu em um trágico acidente. Eles iam ao seu túmulo todos os dias. Mas depois de um mês ou mais, eles perceberam que alguém havia estado lá. Havia uma nova rosa em seu túmulo todos os dias. Mas quem plantou esta rosa? Peter teve uma solução para isso, ele instalou uma câmera para ver quem era. Mas quando ele viu essa pessoa, ele ficou chocado. Peter e Mary coletaram as imagens da câmera e voltaram para casa. Uma mistura de dúvidas e dúvidas percorreram seus corpos. Mas nada poderia tê-los preparado para o que estava prestes a ver. Eles esperaram até o dia seguinte para finalmente assistir às filmagens. Peter e Mary tinham muita adrenalina e dúvidas em suas mentes e precisavam ter certeza de que estavam tomando a decisão certa. Peter e Mary observaram a tela tremer e um pop-up se abriu. Tudo o que eles precisavam fazer agora era apertar o play para ver quem estava plantando essas rosas vermelhas no túmulo de seu filho. Mas quem continua colocando rosas vermelhas no túmulo do filho? E eles vão confrontar essa pessoa? Os pais Mary e Peter nunca se recuperaram totalmente da perda de seu filho, Michael. Ele tinha apenas 18 anos quando morreu em um acidente de carro, que devastou os dois. Eram apenas os dois desde então, e era difícil lidar com isso. Como pai, você nunca espera perder seus filhos. Eles não tiveram muito depois que seu filho faleceu. Todas as suas economias foram para o funeral dele. Mas eles nunca reclamaram disso. O filho deles merecia um bom lugar de descanso e eles juraram continuar cuidando dele mesmo depois que ele morresse. Michael partiu muito cedo, mas eles não sabiam o que sua morte traria para eles. Eles visitavam seu túmulo todos os dias, trazendo flores e lembranças para lembrá-lo. Isso se tornou uma rotina para eles e uma forma de mantê-lo por perto. Eram apenas os dois, e eles adoravam aquele momento individual, contando ao filho o que havia desejado naquele dia. Mas um dia, eles notaram algo estranho. Era uma segunda-feira e Mary e Peter estavam a caminho do cemitério. Mas quando se aproximaram do túmulo de seu filho, notaram algo em cima dele. Isso não estava aqui ontem, disse Mary. E Peter indagou. Por que alguém colocaria algo na lápide de outra pessoa? Mary e Peter ficaram perplexos. Uma única rosa vermelha estava sobre a lápide, e eles não tinham ideia de quem a havia colocado ali. Eles olharam em volta, mas não havia ninguém à vista. Eles olharam para os túmulos ao redor do túmulo de seu filho para ver se havia mais rosas vermelhas, mas Michael era o único. Estranho, eles pensaram. A princípio, eles descartaram isso como um ato aleatório de imunidade de um estranho. Mas toda vez que a rosa murchava, uma nova flor aparecia. Eles ficavam cada vez mais curiosos sobre quem colocaria essas rosas no túmulo de Michael, mas não havia como descobrir quem estava fazendo isso. Então eles pensaram. Isso continuou por alguns meses, e eles aprenderam a apreciar a rosa. Mas eles ainda estavam interessados em resolver o mistério, mas como? Então, um dia, Peter chegou em casa com uma ideia. E se pendurarmos câmeras no local? Apontado para o túmulo de Michael, ele perguntou à sua esposa. Mas Mary não ficou impressionada. Então, uma noite, ele compra uma nova câmera de segurança e dirige ao cemitério sem avisar a esposa. Estava escuro, a única luz que ele tinha era de sua pequena lanterna de bolso. Ele procurou o melhor esconderijo para a câmera e olhou para ver se ela tinha uma clara visão do túmulo de seu filho, e conseguiu. Então ele instalou a câmera e olhou para ela com orgulho. Tudo o que ele tinha que fazer agora era esperar. Ele foi para casa e se deitou na cama ao lado de Mary, que fingiu estar dormindo. Ela sabia o que o marido tinha feito naquela noite, mas também não o impediu. No fundo, ela estava tão curiosa quanto ele para descobrir quem era essa pessoa. Mas ela não confessaria isso ao marido. Eles continuaram a visitar o túmulo de Michael todos os dias nas 2 semanas seguintes. Peter continua a agir de forma suspeita ao redor do túmulo, olhando sorrateiramente para a câmera. Mary notou, é claro, mas não disse uma palavra a Peter sobre isso. Ela meio que gostava de ter seu próprio segredo. Mas então, um dia, Peter estragou tudo.
Em uma manhã de terça-feira, Peter e Mary se preparavam para ir ao cemitério quando receberam uma ligação. Era a supervisora do cemitério. Alguém reclamou da câmera e a supervisora teve que confiscá-la. Ela notou que a filmagem estava focada no túmulo de Michael, então ela fez uma conexão com Peter e Mary. Filmar sem o consentimento de todos era de fato contra a política de privacidade do cemitério, então ela teve que entregar a câmera à polícia. Mas como ela conhecia Peter e Mary, ela abriu uma exceção. Ela manteve uma cópia da filmagem, especialmente para eles. Mas ela não contou a eles o que tinha visto na filmagem. Ela disse a Mary e Peter que eles poderiam colher as imagens no final do dia de hoje. Esta foi uma ótima notícia para eles, porque eles não podiam esperar mais para descobrir quem era o misterioso doador de rosas de seu filho. Então eles passaram o dia tentando se distrair antes que chegasse a hora de irem para o cemitério. Depois de algumas horas, eles finalmente conseguiram ir ao cemitério para pegar a filmagem. A supervisora do cemitério esperou por eles no túmulo de Michael com o pendrive na mão. Mas quando ela entregou o pendrive, ela disse algo que Mary e Peter não entenderam. Ainda não, pelo menos. Eles falaram brevemente sobre como era a vida e como os pais estavam. Mas quando a supervisora do cemitério estava saindo, ela entregou o pendrive e disse: "Achei que você precisava ver isso." Peter e Mary ficaram um pouco perplexos com a observação dela, mas tudo ficaria claro para eles em alguns dias. Eles levaram o pendrive para casa, mas de repente hesitaram em olhar para ele. O que a senhora do cemitério quis dizer quando disse isso a eles? E se a maneira como eles se lembrassem do filho mudasse completamente depois que eles olhassem para a filmagem? Eles decidiram dormir e ver como se sentiriam pela manhã. Na manhã seguinte chegou e o pendrive ainda estava na mesa da cozinha. Eles olharam para ele enquanto tomavam o café da manhã. "O que vamos fazer, Peter?" Mary perguntou ao marido. "Isso realmente vale a pena?" Mas Peter ficou em silêncio, olhando para a bengala. "Será que este stick USB mudará suas vidas para sempre?" Por fim, Peter se pegou o bastão. Eu preciso saber, Mary. Caso contrário, não posso seguir em frente." Ele disse para sua esposa. E ela obteve. "Vamos assistir às filmagens juntos, como a equipe que somos." Ela viu a mudança de comportamento de Peter. Ele ficou mais confortável. Mas não duraria muito. Mary procurava seu laptop. Quando ela o encontrou, colocou na mesa da cozinha e o ligou. Peter e Mary se olharam pela última vez como uma forma de dizer: "Nós participamos." Mas nada poderia tê-los preparado para o que estava prestes a ver. Peter segurava o pendrive em uma das mãos e a de Mary na outra. Ele segurou lentamente o laptop e colocou o pendrive. Eles observaram enquanto a tela tremia e um pop-up se abriu. Tudo o que eles precisavam fazer agora era apertar o play para ver quem estava plantando essas rosas vermelhas no túmulo de seu filho. Peter não conseguiu evitar que sua mão tremesse quando finalmente chegou a hora de assistir à filmagem. Ele não tinha ideia do que eles estavam prestes a descobrir. Lentamente, ele moveu o mouse do computador para o botão play e certificou-se de que Mary estava pronta para o que quer que eles estivessem esperando para ver. O vídeo começou a ser reproduzido. Quando a filmagem rolou, não havia nada fora do comum. Eles podiam ver que a câmera tinha uma visão clara do túmulo, mas não havia ninguém à vista. Depois de assistir por mais de 5 minutos, Mary e Peter se perguntaram se houve um erro. Mas então eles observaram algo se movendo na borda do quadro. Havia uma pessoa toda vestida de preto se aproximando do túmulo de seu filho. Eles não podiam contar detalhes sobre quem poderia ser. O único detalhe que se destacou foi a única rosa vermelha que o visitante carregava. Eles o colocaram sobre o túmulo, mas não viram claramente o rosto. Quem era? Mary e Peter repetiram a cena várias vezes para ver se havia alguma pista escondida na filmagem. Mary jurou que era uma mulher, mas uma pessoa usava óculos de sol enormes que não permitiam ver o contorno de seu rosto. No entanto, havia algo tão familiar sobre o visitante. Por fim, eles perceberam por que pareciam que reconheciam a mulher. Foi porque eles realmente a conheciam muito bem. Mary questionou como era possível ela estar ali, mas nenhum dos dois tinha ideia.
Eles sabiam que precisavam descobrir o que ela estava fazendo no cemitério. Fazia mais de 10 anos desde que eles viram a mulher pela última vez. Mary e Peter continuaram repetindo o vídeo. Por fim, Mary explicou que não conseguiria descansar sem obter uma resposta da própria mulher. Obviamente havia algo em comum. Só havia um problema com esse plano. Já que tantos anos haviam se passado, Peter e Mary não tinham como entrar em contato com a mulher. Eles não tinham amigos que pudessem ajudar, então a única chance de falar com ela era ir ao cemitério e esperar que ela voltasse. Foi um tiro no escuro, mas o resultado foi a última coisa que eles esperavam. De manhã, Peter e Mary partiram bem cedo para ir ao cemitério. Eles não sabiam se a mulher mantinha um horário de rotina ou se só aparecia quando tinha tempo. A última coisa que eles desejavam era sentir falta dela porque chegou tarde demais. Quando cheguei, alguém já os esperava. Quando Peter e Mary chegaram ao cemitério, viram que a supervisora já estava perto do túmulo do filho. Ela perguntou se eles tiveram a chance de assistir ao vídeo. Ela parecia curiosa sobre o que Mary e Peter poderiam ter descoberto sobre a situação. Mas o casal também tinha suas próprias dúvidas. Mas a supervisora não sabia nada sobre ela, exceto que ela aparecia regularmente. A supervisora imaginou que o casal também não sabia, pois havia montado a câmera. Mas a resposta deles a surpreendeu. Quando Peter explicou que eles sabiam quem era a mulher e simplesmente queriam falar com ela para saber por que ela estava vindo ao redor do túmulo de Michael, a supervisora percebeu que a situação era ainda mais complicada do que ela pensava. Era óbvio que Peter não estava satisfeito com a presença da mulher, mas por quê? A supervisora perguntou por que o casal simplesmente não ligava para a mulher se queria falar com ela, mas ela não queria se envolver muito nos negócios da família gestante. Era obviamente um assunto privado. Mas, em vez de deixá-los em paz, a supervisora fez o contrário. A supervisora fingiu voltar para seu escritório, mas se virou no último minuto para se esconder atrás de uma árvore próxima. Ela já estava envolvida até certo ponto e queria saber o que estava acontecendo com o misterioso visitante que veio ao túmulo. E ela não teve que esperar muito. Enquanto ela se escondia atrás da árvore, a supervisora notou um carro entrando no estacionamento. Era um que ela via com frequência e tinha certeza de que era a mulher que vinha visitar Michael. Ela estava tão animada para finalmente ouvir a verdade sobre o que estava fugindo. Peter e Mary não sabiam que alguém os estava espionando, então simplesmente se acomodaram para esperar. Eles viram o carro entrar no estacionamento, mas não ficaram muito interessados até que a porta se abriu e uma mulher saiu. Eles se reconheceram imediatamente, mesmo à distância. Era ela. Assim como eles viram no vídeo, a mulher carregava uma única rosa vermelha. Ela se aproximou do túmulo lentamente e manteve a cabeça baixa. Ela parecia saber o caminho sem ter que olhar muito de perto para o caminho. Mas quando ela finalmente olhou para cima, ela congelou. Por alguns momentos, os três ficaram em silêncio e se entreolharam. Nenhum deles se moveu ou falou. A supervisora não tinha certeza do que estava para acontecer a seguir. Finalmente, Mary deu um passo à frente. A supervisora ficou surpresa ao ver que ela estava sorrindo e até parecia estar chorando de felicidade. Ela chamou a mulher pelo nome, atraente Ad Noah. A supervisora não conseguiu parar de observar para ver como Peter e a mulher reagiriam. Peter deu um passo à frente e estendeu os braços para a mulher chamada Noah. Ela não se mexeu imediatamente, quase como se estivesse pensando no que queria fazer a seguir. Mas quando ela decidiu, ela se aproximou de Peter e retribuiu o abraço. De repente, foi como se toda a atenção tivesse desaparecido. A supervisora se sentiu culpada por espionar um momento tão emocionante, então se levantou da árvore e foi falar com o trio. Todos choravam alegremente e se abraçavam. Não era o que a supervisora esperava que acontecesse, mas ficou claro que ela estava perdendo alguns detalhes. A supervisora não pôde deixar de falar com eles para saber a verdade sobre o misterioso visitante do túmulo de Michael. Mary e Peter ficaram um pouco confusos sobre por que a supervisora ainda estava lá e por que ela se importava o suficiente para manter o controle sobre o que sua família estava fazendo. Eles acharam sua próxima pergunta ainda mais incomum. A supervisora perguntou quem era Noah para eles e por que havia necessidade de tal sigilo.
Mary e Peter acharam um pouco rude da parte dela perguntar, mas Noah não parecia se importar. Afinal, a supervisora havia se acostumado a ver Noah por perto. A resposta foi nada menos que chocante. Noah revelou que ela era filha de Mary e Peter. A supervisora não podia acreditar. Mas assim que ela ouviu a verdade, a supervisora ficou ainda mais confusa sobre por que Mary e Peter precisaram espionar o túmulo. Noah explicou que fugiu quando adolescente começou uma vida própria. Quando ela finalmente quis se reconectar com seus pais, já havia se passado tanto tempo que ela não tinha certeza se eles gostariam de vê-la. Então, em vez disso, ela apenas visitou o túmulo de Michael sozinha. Mas agora que eles estavam juntos novamente, Noah tinha uma confissão a fazer. Noah disse a seus pais que sentia falta deles e queria estar lá para apoiá-los depois de ouvir sobre a morte de Michael. Mas quando eles não o reconheceram imediatamente no funeral, Noah pensou que talvez tivesse demorado muito para se reconectar. Ela ainda não tinha certeza se Mary e Peter realmente queriam recebê-la de volta na família. Peter e Mary ficaram mais do que emocionados por ter Noah de volta em suas vidas. Eles sentiram muito a falta dela e desejaram compensar o tempo perdido de qualquer maneira que pudessem. Eles juraram que nunca mais deixariam nada se interpor entre eles, e juntos, honrariam a memória de Michael nos próximos anos. Obrigado por assistir até o final. Vou ficando por aqui, até a próxima.